Olá, eu sou Paulo Ramos, professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão. Hoje o nosso tema aqui no nosso canal será a Justiça Militar. Você sabia que existe uma justiça e que existe a Justiça Militar no Brasil e que ela está prevista na Constituição? A Justiça Militar, assim como a Justiça do Trabalho, é uma justiça especializada. Quer dizer, elas estão direcionadas a julgar, apreciar questões referentes justamente à sua especialidade. No caso militar, os chamados crimes militares, assim como a Justiça do Trabalho, questões referentes às relações de trabalho, a questões envolvendo as atividades, os direitos do trabalhador. Pois bem, a Justiça do Trabalho, ela existe justamente para punir aqueles profissionais que atuam na atividade militar, na carreira militar e que não levam em consideração princípios que regem essa justiça, a da hierarquia e disciplina, e que venham, obviamente, a cometer algum crime previsto na legislação. Porque existe também na Justiça Militar um Código Penal Militar e um Código de Processo Militar, um Código Processual só para essa matéria dos crimes militares, estabelecendo os ritos para o julgamento daqueles que cometem algum delito nessa área, quer dizer, os militares. É uma área muito específica e que merece a atenção de todos nós. A Justiça Militar, ela existe não para proteger os militares que cometem algum crime, cometem algum delito, pelo contrário, ela existe para punir os militares que cometem delitos. É uma forma de garantir a estabilidade dessas instituições, fazer com que os princípios da hierarquia, da disciplina, eles sejam sempre levados em consideração, sejam sempre levados a sério. É importante a prevalência do princípio da hierarquia e da disciplina na carreira militar, porque são corporações armadas, então elas devem estar sujeitas a um comando único e esse comando único deve estar comprometido com o Estado democrático de direito. A função da Justiça Militar e a função das Forças Armadas, no caso aqui específico, e das Forças Auxiliares, que são as polícias militares e corpos de bombeiros, a função dela é a proteção da pátria, a segurança interna e, no caso das Forças Armadas, garantir a proteção da nossa pátria contra investidas externas. Então, esse compromisso é um compromisso que está na Constituição e esse compromisso é regrado por princípios também estabelecidos na Constituição. As Forças Armadas, elas necessariamente têm uma obrigação, elas são compelidas a obedecer aquilo que a Constituição estabelece, elas devem estar comprometidas com a democracia, com o Estado de Direito, garantir as condições para que os cidadãos possam exercer a sua liberdade. Nós não podemos permitir que esses princípios da hierarquia e da disciplina sejam feridos no âmbito das estruturas militares. E a justiça militar existe justamente para reforçar isso, punir aqueles que queiram ferir esses princípios por meio do cometimento de crimes ou tendo condutas que não são aceitáveis no mundo militar, porque as forças militares estão a serviço da pátria, a serviço da nação, a serviço da democracia. Elas não podem ter um compromisso que não esse que está claramente estabelecido na Constituição. A Justiça Militar, portanto, ela tem uma estrutura. Nós temos as auditorias militares, é um juiz de carreira que exerce essa função. No âmbito dos estados, é um juiz de direito. Em estados com corporações muito significativas, a exemplo de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, eles vão ter tribunais de justiça militar muito específicos no âmbito estadual. E tem as suas auditorias, que é o primeiro grau, exercido por um juiz de direito, e mais há um conselho, que ele chama de Conselho de Justiça Especial, um Conselho Permanente de Justiça. O Conselho Permanente de Justiça, que é formado por 4 representantes das polícias militares e corpo de bombeiro, e mais o juiz togado, 5, portanto, um colegiado no âmbito de primeiro grau, julga aí os praças. E o corpo especial, ele julga os oficiais. Portanto, é sempre um colegiado, mesmo no primeiro grau, que é responsável pelo julgamento de eventuais crimes cometidos por militares. Vejam que há um processo estabelecido, um rito no Código de Processo Penal Militar, os crimes estão definidos no Código Penal Militar, então é importante estudar-se essa matéria, conhecer-se, para que não se caia aí no discurso de que a justiça militar ela serve para proteger os militares. Não, pelo contrário, ela existe para proteger a sociedade, para proteger o Estado Democrático de Direito.
é uma justiça muito importante. A Constituição deixa claro, lá que nós temos também o Superior Tribunal de Justiça Militar, o STM, Superior Tribunal Militar, que é composto por 15 cidadãos. Obviamente, eles partem do Corpo do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e mais 5 civis, sendo 3 advogados com mais de 10 anos de exercício profissional, e também um representante do Ministério Público Militar e também um juiz que atuou na Justiça Militar. Portanto, um colegiado de 15 forma o STM, o Superior Tribunal Militar, que é o órgão máximo da Justiça Militar, para onde vão os recursos eventuais em relação a decisões tomadas no âmbito das auditorias da União. Então vejam que é muito importante conhecer essa área também, essa estrutura, que é uma estrutura relativamente, é uma estrutura enxuta, é uma estrutura muito especializada, mas que não é muito debatida no âmbito jurídico e pela própria sociedade. Então fique atento a esse tema. Até a próxima vez. Obrigado pela atenção.